Boa tarde, pessoal. Professor Ricardo Luiz Reiter, professor de Filosofia do Ensino Fundamental e Ensino Médio. E hoje nós vamos trabalhar esse tema fascinante que é a metafísica. A presente aula recebe como título Tópicos da Metafísica 1, Platão e o Mundo Inteligível. Ok, essa aula é fruto do afastamento da quarentena devido ao coronavírus, agora em 2020. Então, provavelmente virão outras aulas ainda durante a quarentena. E quiçá após a quarentena eu continuo com esse projeto. Ok, ainda estão dentro desse pacote de Metafísica 1 estão previstas a aula sobre Aristóteles, a metafísica aristotélica, que é extremamente complexa, mas eu vou tentar sintetizar alguns pontos, porque esse conjunto de vídeos será muito mais voltado ao pessoal do ensino médio do que necessariamente para nível universitário e tal. Então a gente precisa sintetizar algumas informações, relevar algumas informações para que a gente consiga fazer uma boa compreensão, tendo em vista que o ensino médio é muito mais uma introdução do que necessariamente uma grande análise, ok? Então fica esse alerta. Eu vou deixar no link da descrição o Prezi, esse arquivo do Prezi que eu organizei, para que vocês possam adentrar e ver os pontos e tudo mais, ok? A metafísica ela é a matéria, ela é o conjunto de estudos que busca averiguar, né, aquilo que vem antes da física. Eu costumo dizer que ela é o estudo, digamos, da meta-estrutura ou da superestrutura da realidade, ok? Dessa forma, ela começa a ser estudada pelos pré-socráticos. Desculpe qualquer ruído ao fundo, estou gravando aqui em casa, não tem estúdio, não tem nada, né? Nada de isolamento acústico. Meu filho está na sala ao lado jogando, então daqui a pouco pode ouvir uma voz de criança, faz parte. Ok. Toda a busca metafísica ela se dá pela arqué, que seria para os filósofos pré-socráticos aquele elemento que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas. Aquilo que eu costumo dizer. A arqué é o que faz uma coisa ser o que ela é e nada além daquilo que ela é. Dessa forma, vamos apenas abordar um pouco, vamos ver de onde é qual é o ponto de partida de Platão. Como é que a metafísica, que ela é um tema específico dos pré-socráticos, sobrevive na filosofia platônica, ok? O ponto de partida, dessa forma, começa por entender o raciocínio de Platão, tá? E algumas das atividades que eu costumo passar, eu vou deixar também o link na descrição de um livro que eu costumo usar no ensino médio. O ponto de partida que vocês estão lendo é a questão que vem antes do movimento. Se eu quero mexer o meu braço, o que é necessário para que eu mexa o meu braço? Alguns vão dizer, não, você precisa de músculos, nervos, ossos. Então, tudo isso é necessário. Mas antes disso é necessário que eu dê a ideia, que eu tenha a ideia, que eu dê o comando para o braço, ok? Ou seja, a matéria ela antecede o movimento e a matéria a ideia antecede o movimento e a ideia antecede inclusive a matéria. Porém, aí nós começamos a ter algumas grandes questões. Se a ideia vem antes da matéria, como então existem tantas coisas diferentes que deveriam a princípio vir da mesma matéria? Como assim, professor? Bem, vamos pegar o caso da cadeira. Existem incontáveis cadeiras e todas elas são diferentes e de tipos diferentes. Será que existe uma ideia para cada cadeira? Ou todas as cadeiras têm origem na mesma ideia? Ou ainda existe uma ideia para cada tipo de cadeira? Vocês provavelmente têm cadeiras na casa de vocês. Quando vocês chegam na sala de aula, há cadeiras. Quando vocês chegam na casa de alguma outra pessoa, há cadeiras. E provavelmente essas cadeiras são todas diferentes. Mas você não precisa chegar na casa. Você vai chegar na minha casa. Você vem na minha casa, tem cadeiras na minha casa. Você não pergunta, professor, aquilo é uma cadeira? Você sabe que aquilo é uma cadeira. Esse é o ponto para Platão. Como é que você, ao olhar para um objeto que você nunca viu, você o reconhece? Você nunca viu uma cadeira, você olha e diz, isso é uma cadeira. Você nunca viu aquela cadeira, você olha e diz que aquilo é uma cadeira. Você nunca viu determinado cachorro, você olha pela janela, tem um cachorro passando, você diz, é um cachorro. Nunca tinha visto aquele cachorro, mas é um cachorro. Como é que isso? Esse é o ponto de partida de Platão.
Platão vai dizer, como é que a gente pode ter a ideia formada de objetos que a gente nunca viu em sua especificidade? A gente nunca viu aquele objeto, mas a gente já o conhece, já o reconhece. Então, vamos ver um pouquinho como é que Platão responde esses questionamentos, ok? Bem, para começar a construir essa resposta, Platão vai dizer, existem duas instâncias, ok? Nós temos o mundo sensível, a realidade, que é aquela na qual a gente vive, e do oposto a ela, ok? Ao mundo das ideias, o mundo inteligível. E a realidade, esse mundo sensível que a gente vive, ele é formado por cópias que têm duas origens. Essas cópias têm origem no mundo são cópias do mundo das ideias e cópias das cópias. Bem, vamos supor partes aqui. Vamos começar a olhar um pouquinho o mundo sensível ou realidade. Obviamente, o termo realidade, deixa eu só botar aqui no silencioso celular, ótimo, não vai mais atrapalhar. A realidade, o termo realidade é um termo muito complexo na filosofia. Então aqui a gente precisa fazer um pequeno recorte, uma pequena delimitação que vai ser muito chula, ok? A pergunta não possui uma resposta simples ou única, mas para fins de compreensão assume-se aqui como realidade o mundo que vivemos e percebemos, indiferente de como nós o percebemos. Nesse aspecto, a realidade recebe um significado próximo de mundo real que se opõe ao mundo inteligível ou mundo das ideias. Em Platão, a realidade ela é organizada pelo demiurgo e é composta por cópias imperfeitas de moldes perfeitos, ou ao menos assim o é para parte da realidade do mundo sensível. Ponto importante, o mundo sensível é imperfeito, porque se contrapõe ao mundo inteligível, o mundo das ideias. Tá, aqui já foi dito muita coisa. Primeiro ponto. Perfeição só existe enquanto ideia, ok? Exemplos. Você está numa aula de arte, você quer fazer um desenho e tal. Você idealiza o que você vai desenhar. Quando você parte para a realidade, você olha, desenhou aquilo, olha para o seu desenho e diz, não, o importante é o conceito. Por quê? Porque você não consegue reproduzir a perfeição que está na sua ideia. Você está jogando futebol, você idealiza, vai bater uma falta, você vai botar essa bola lá na gaveta, né? Você tem uma ideia perfeita, você vai bater, você bate por cima. Por quê? Porque a realidade é desconexa aliás, a realidade ela é imperfeita. Você não consegue reproduzir na realidade aquilo que você idealizou enquanto ideia, que você imaginou, aquilo que você criou, aquele acesso ao mundo perfeito das ideias, ok? Outra questão importante é o que seria o demiurgo, tá? O demiurgo é aqui um artesão divino ou o princípio organizador do universo, que sem criar de fato a realidade, apenas modela ela e organiza a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. Esses modelos eternos e perfeitos são os modelos das ideias, ok? As ideias são imutáveis, elas são perfeitas, e a partir delas se cria toda essa realidade, e quem a cria é esse demiurgo. Ok? Acho que está tranquilo até aqui. O mundo inteligível, o mundo das ideias, em contrapartida, ele é perfeito. E é ali que está a origem de todas as coisas. Ok? Vamos, para ilustrar um pouco essa questão, vamos olhar aqui essa imagem ao lado. Aqui nós temos 4 cavalos diferentes, obviamente, apesar de ser preto e branco, a gente consegue ver, em tons de cinza, né? A gente consegue ver que são cavalos diferentes. E a pergunta que Platão tenta responder aqui é, bem, existe uma variedade enorme de cavalos diferentes. Como é que eu vejo um cavalo? Alguém me diz, aquilo é um cavalo. Ok, eu consigo assimilar ao conceito cavalo, conceito que só existe enquanto ideia, uma figura. E depois eu vou para um outro sítio, um outro rancho, estou olhando TV, aparece um cavalo, eu digo, olha, é um cavalo. Né? Apesar, não é o mesmo cavalo que eu vi há um tempo atrás, mas é um cavalo. Por que eu reconheço o cavalo? Porque eu consigo reconhecer em todas as representações do mundo sensível a ideia de cavalo que está presente em todos.
Aqui é importante destacar uma diferença entre todo e parte. O todo é o cavalo, a ideia de cavalo. O cavalo perfeito é o todo. Os cavalos físicos, ou os que estão nesse mundo, eles são parte dessa ideia. Por isso que não são perfeitas. Perfeito é apenas aquilo que é completo. Imperfeito é o que é aquilo que só tem parte do completo. Dessa forma, todos os cavalos aqui são cavalos, apesar de não serem o cavalo perfeito. Mesma coisa, existem provavelmente perto de você uma centena de pessoas. Todas elas são diferentes, mas todas elas são pessoas. Por quê? Porque todas elas compartilham algo que faz delas ser humano. Todas elas partem da mesma forma, ok? Partem da mesma ideia de ser humano. Alguns pontos importantes aqui. Em Platão há apenas uma ideia de cavalo, né? Apesar das múltiplas espécies, porque a ideia de cavalo é anterior às representações e tipos de cavalos. É importante ter em consideração que as ideias são perfeitas e que só podemos conceber a perfeição em termos de ideias, nada na realidade é perfeito. Entretanto, existe uma hierarquia das ideias perfeitas, que é o que nós vamos ver agora. Eu já estou olhando esse vídeo, já está ficando um pouco maior do que eu pretendia, mas paciência. Existem 4 graus de ideias, ok? O primeiro grau são as ideias simples, sem composição e sem mistura com o não ser. A beleza, o bem, o ser e o uno. O segundo grau são ideias que expressam os elementos que entram na composição, tal como aparece nas seguintes antíteses. Né? São as oposições, a unidade pluralidade, igualdade, desigualdade, idêntico, diverso, semelhança e dessemelhança, grandeza e pequeno, mais e menos, ser e não ser, movimento e quietude, bem e mal, beleza e fealdade. Não é feiura, é fealdade, veja só. O terceiro grau já são ideias compostas superiores, ok? Justiça, por exemplo, e logos aqui é conhecimento, sabedoria. Porque elas são ideias que englobam outras ideias, para que a gente possa chegar a elas. E existe o quarto grau, que são as ideias compostas inferiores. São os números ideais, por exemplo, figuras geométricas perfeitas, um círculo em si, as 3 espécies de triângulo, par e ímpar, animal eterno, vivente, etc. Por exemplo, nas questões de grandezas matemáticas, um triângulo ele necessita da noção de 3 lados. O círculo necessita a noção de um contínuo que não tem começo e fim nesse aspecto, mas que é circular, uma série de pontos interligando uma ponta a outra, né? E, desculpa, deixa eu só voltar aqui, apenas para dar a referência, aqui embaixo está a referência de onde é que eu tirei essas informações, também vai estar na descrição depois do vídeo. Seguindo então, como a gente tem que entrar na questão das cópias agora. Eu comentei que o mundo sensível, a realidade, ela é formada por cópias, que tem origem em duas coisas. Bem, a boa parte, quer dizer, alguma parte da realidade, só um pouquinho, desculpa, alguma parte da realidade tem origem direta como sendo cópia do mundo das ideias. Porém, grande parte do que nós vemos e vivemos são cópias das cópias. Esse ponto é complexo e vamos adentrá-lo agora. Acontece que, segundo Platão, nem tudo que há neste mundo é uma cópia imperfeita da realidade. Pelo contrário, a maioria é apenas cópia de outra cópia de uma ideia. Eu tentei criar aqui um esquema com a Mona Lisa para a gente ilustrar. Ok, vamos lá. Vocês conhecem Leonardo da Vinci, aquele belo pintor da Renascença. Ele acessou a ideia Mona Lisa, ok? A perfeição da ideia existe apenas enquanto ideia. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, ok? Milhões de pessoas veem a Mona Lisa. Dessas milhões de pessoas, alguém tirou uma foto do quadro e postou na internet. Alguém outro pegou aquela foto, a editou, e um terceiro pegou a foto editada e fez um meme. Veja só, da ideia Mona Lisa para cá, a foto passou por uma série de processos, sendo de cópias às cópias, ok? Aqui, no caso, quem vê o quadro original,
não está vendo a ideia da Mona Lisa, está vendo uma cópia de como Leonardo da Vinci acessou a ideia. Quem depois pegou, tirou uma foto e postou na internet, e a gente pega essa foto e olha na internet, a gente está mais longe ainda da ideia original. E assim vai. Ou seja, uma série de coisas no mundo que são cópias de cópias. Por exemplo, a primeira pessoa que criou uma cadeira. Essa pessoa idealizou, pensou numa cadeira, acessou, digamos, a ideia da cadeira e a reproduziu. Agora, o resto, boa parte do resto das cadeiras que nós temos são apenas formas de aperfeiçoar aquela primeira cadeira mais primitiva. E se a gente vai além e pensa em produção em massa e tudo mais, fica mais nítido ainda a distância entre o que é produzido em larga escala da ideia original. Ok. Por fim, o último ponto que Platão vai adentrar se refere ao reconhecimento, que é a teoria do conhecimento de Platão. Ok? Por fim, em Platão, todo o processo de conhecimento é, na verdade, o processo de recordar ou reconhecer. Nossa alma imortal, não confunda com a mortalidade da alma cristã, ok? O cristianismo ele é posterior a Platão, ele tem sim influência platônica a partir da patrística. Se tudo der certo, eu farei um vídeo sobre patrística, sobre escolástica, que são as retomadas da filosofia platônica e aristotélica, e de certa forma usando a filosofia como uma forma de refinar as bases teológicas, ok? Ou dando uma sustentabilidade racional às crenças cristãs. Para Platão, a nossa alma ela habita o mundo das ideias, e ao nascermos, aqui é um termo meu, a gente passa por um parto de ignorância, ou seja, nós esquecemos tudo aquilo que nós conhecíamos enquanto nossa alma habitava o mundo das ideias. À medida que conseguimos reconhecer as coisas deste mundo, estamos, na verdade, reconhecendo a ideia que é o ser de qualquer coisa. Contudo, a verdadeira sabedoria consiste em conseguir acessar o mundo das ideias, conseguindo distinguir o que são cópias de cópias e o que são as ideias que formam este mundo. Ok? Então, na verdade, todo o processo de conhecimento de Platão é um processo de reconhecer aquilo que nós já conhecíamos do mundo inteligível. E se dá de que forma? A gente olhar para a realidade e conseguir distinguir na realidade aquilo que são cópias de cópias e aquilo que são cópias do mundo das ideias. Talvez eu venha fazer ainda um vídeo sobre o mito da caverna de Platão, apesar de já ter muitos vídeos muito bons sobre ele, né? Mas o mito da caverna de Platão representa muito, ou a alegoria da caverna, deixa isso muito claro, né? O processo de você sair de um mundo de sombras, de um mundo onde a sua realidade ela é formada de cópias. Ao sair da caverna, você contempla a origem daquelas cópias, né? As primeiras cópias que têm sua origem no mundo das ideias. E quando você consegue contemplar o sol, você está acessando diretamente o mundo das ideias. E Platão diz que esse processo é para poucos. Apenas os filósofos conseguem atingir o grau de contemplar o mundo das ideias, de fazer esse retorno. Porque o mundo das ideias, aliás, porque nem todos estão dispostos. A ignorância ela é muito mais agradável que o conhecimento, mas o conhecimento é muito mais necessário, obviamente, que a ignorância. E para finalizar, passa um ônibus lindo aqui ao lado, né? Com isso, pessoal, eu termino essa pequena videoaula. Espero que tenha ilustrado um pouco o pensamento platônico e que a gente possa ter uma boa quarentena. Espero que vocês, meus alunos, consigam desenvolver bem as atividades que eu estou propondo, e aos demais, espero que acessarem e assistir esse vídeo, espero que ele tenha sido minimamente ilustrativo. Um forte abraço e até mais ver!